resolve, pronto, acabou. É assim que vai ser o nosso trabalho, né? Mas quando que são suas sessões de descarrego na sua casa? Toda hora. Toda hora. A partir do momento que a gente está aqui, a sessão de descarrego está rolando. É que as pessoas, às vezes, elas precisam de uma pirotecnia para entender o que está acontecendo. Só que na banda sagrada nós não vamos atrás dessa pirotecnia muitas vezes, entende? Às vezes a gente faz uma ou outra. Mas para que a gente faz uma ou outra? Muitas vezes para atingir aquela crença cega, aquela crença duvidosa, mas a gente tem que fazer para ajudar. Então, às vezes a gente faz, entende? De vez em quando nós vamos fazer alguma coisa. Mas isso é essencial? Não é essencial, entende? A pessoa tem que ser ajudada, ela tem que ser atendida, ela tem que ser motivada, ela tem que ser energizada. Quando o nosso guia está fazendo um atendimento, agora a gente estava conversando agora há pouco sobre uso ou não uso de guia, de brajá, de não sei o quê. Quando a gente está atuando com guia, nós estamos o tempo todo puxando a energia dele e devolvendo a energia dele. Vocês já viram o passe coletivo do seu Lua? Vocês já repararam o que ele faz no passe coletivo do seu Lua? Já viram? Ele faz com que a pessoa esgote as suas energias negativas e que ela puxe dos caboclos a energia positiva, não é isso? É o que o guia de vocês e o meu faz o tempo todo quando está na frente de uma pessoa. Eu não preciso ter com que fazer isso e falar isso toda hora. Tem guia que vai querer fazer isso e ainda vai acrescentar, vai energizar com fogo, vai energizar com uma pemba, vai energizar com uma pedra, com alguma coisa. Pega uma cadeira lá, filho, tem outra lá no fundo. Então, ele vai usar algum elemento de apoio para esse atendimento. Mas esse elemento de apoio nunca pode, ele não sabe do papagaio ainda. Esse elemento de apoio, ele vai servir para ampliar o tipo de energia que está sendo imantada naquele filho, naquele médium ou naquele consulente. Então ele vai sempre ser utilizado e vai sempre ser utilizado com um objetivo específico. Então eu estou falando isso para vocês porque é fundamental que a gente tenha o conhecimento do que acontece durante as sessões espirituais, do que acontece durante a manifestação dos nossos guias e quanto mais de consciência a gente precisa disso. O Alexandre Comino, que hoje ele é tido como a referência da Umbanda Sagrada, porque ele é o número 2, né, vamos chamar assim, né? Ele foi um médium basicamente formado desde o início da sua vida doutrinária pelo Rubens Saraceni, né? E o Rubens Saraceni nomeou o Alexandre Comino como seu sucessor, né? Então, mas ele tem um pensamento muito interessante e ele fala uma coisa, gente. O que a eventual inconsciência faz é com que você perca a melhor e maior força da incorporação que a Umbanda pode te dar, que é a conexão humana sua com a sua entidade. Entende o que eu estou querendo dizer? A nossa conexão enquanto seres humanos com a nossa espiritualidade é uma coisa que só a Umbanda proporciona pra gente. Não tem outra religião que proporciona isso, não é? Que proporciona a possibilidade de você crescer e evoluir baseado no conhecimento dos seus guias, baseado na troca de conhecimento com eles. Eu acho que tem duas ali e uma ali. Tá? Então ele fala uma coisa que é bastante interessante, que é justamente dentro dessa linha. Ele falou assim: para que nós vamos abrir mão do principal objetivo nosso, que é o aprendizado contínuo com a espiritualidade, é o aprendizado e a troca de informação contínua com os seres divinos. Então é uma falha nossa a gente querer evitar ou perder a oportunidade de curtir isso. Então o que eu falo para vocês é assim: a gente tem que ter uma entrega muito grande durante o trabalho espiritual. A gente tem que ter uma entrega muito pura durante essa energização. Quando eu sempre falo, uma vez eu coloquei no grupo e coloquei aqui na aula, não vou lembrar a sequência,
Mas eu falei assim, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ser persistente, a gente tem que ter doutrina, a gente tem que estudar, não é? Tudo isso engrandece o médium, engrandece o médium, e o médium é tão importante no trabalho de Umbanda quanto o guia. Concordam comigo? O guia, a partir da incorporação, ele passa a ser a referência, mas se não houver médium, não há guia. Não é assim? Se não houver médium, não há guia. Então, o que muitas vezes as pessoas entendem como uma soberba é, na verdade, uma responsabilidade de humildade muito grande. Porque o médium, ele é tão importante quanto o guia numa gira de Umbanda, mas ele tem que ter a consciência de que ele é um instrumento da espiritualidade, e ele tem que ter humildade para isso. E ter humildade para isso significa ter responsabilidade e ética para deixar com que as fases evolutivas do seu desenvolvimento mediúnico aconteçam de uma maneira sustentável, de uma maneira crescente, de uma maneira firme. Ou seja, paciência, persistência, doutrina e estudo. Não tem como fugir disso. Paciência, porque não, seu guia não vai vir trazendo milênios de evolução para a sua carcassinha de 20, 30 anos. Não vai. Quando ele vai fazer isso? Nunca. Nunca. Segundo, o guia não vai trazer toda a energia possível e transformar você num ser divino. Não. Ele vai te usar dentro da sua limitação para fazer esse trabalho. Por isso do estudo que eu falo, por isso da frequência, da persistência, porque é a limitação das pessoas que vão ser a limitação do guia, porque realmente não existe situações diferentes. Não há como um guia se materializar sozinho, sem uma pessoa para fazer esse transporte energético. Então, ele também vai utilizar-se de uma ferramenta com limitações. Quem é que vai gerar limitações para ele? Vocês. Não é? Então, médiuns começam muito limitados e evoluem gradativamente para a diminuição deste grau de limitação que o guia tem para utilizar. Vocês são como uma caixa de ferramenta, mas abre uma chavinha por vez, não dá para você abrir todas e ficar procurando. Abre uma, tem uma chave de fenda, o que dá para fazer uma chave de fenda? Não dá para fazer muita coisa. Opa, abriu uma chave de boca. Pô, legal, já dá para fazer duas coisas. Mas eu não tenho força, eu não tenho um alicate aqui, não, dá até uma hora que você chega numa oficina totalmente automatizada, com ferramenta pneumática, vapor, motor, sei lá o que. Entende? E é assim a evolução do médium. Como é que você, que acabou de fazer um cursinho de telefone lá por WhatsApp, de fazer lixar madeira, quer construir um palácio de madeira? Entende? Você não tem ferramenta para isso. Como é que você vai construir um prédio se você só aprendeu a lixar uma madeira pela internet? É assim que funciona o desenvolvimento mediúnico. Por isso que a gente tem que ter uma consciência muito grande daquilo que a gente faz. E eu entrei nesse assunto, como eu falei que eu ia fazer uma introdução, essa basicamente uma introdução, eu entrei nesse assunto por uma questão muito importante. Assim, o quanto nós podemos e o quanto nós devemos participar disso durante as sessões de incorporação. Não é? Porque uma vez que está esclarecido que a gente depende de um crescimento muito grande, que a gente depende de um preparo, que a gente depende de uma conexão muito limpa, uma conexão muito próspera com a nossa espiritualidade. Até quanto eu participo disso, até quanto eu não participo? Então isso é uma questão muito comum que acontece praticamente em todos os médiums. Aí eu não vou dizer médium de desenvolvimento, médium não desenvolvimento, todos os médiums em determinado momento têm essa dúvida. Por que o médium tem essa dúvida? Porque você, enquanto médium de incorporação, você vai depender da sua vontade para fazer a conexão, você vai depender da sua vontade para desfazer a conexão.
conexão, você vai depender da sua vontade para manter a conexão. Então, a partir desse momento, até quanto eu interfiro na conexão ou não conexão? Até quanto você estiver disciplinado para fazer. E aí vai da palavra disciplina pura. Por que vai da palavra disciplina pura? Porque olha só, a gente vive falando aqui, né? A incorporação depende de você estar concentrado, depende de você estar num ambiente energeticamente preparado para isso, depende de você estar num momento oportuno para isso, não é? Então são três coisas: ambiente preparado, momento certo e vontade. Sim, existem os graus? Sim, existem. Radiação, existe o grau de semiconsciência, existe o grau de consciência plena. Consciência mediúnica, não esqueçam, né? Agora, existem também limitações no sentido de você achar que já está num grau diferente daquele que de fato você está. E esse é o maior risco do bandista. Então, a gente precisa saber o momento exato em que a gente pode ou a gente faz naturalmente esta evolução. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando, não é? São perguntas que normalmente as pessoas me falam o seguinte: será que meu guia já pode isso? Será que meu guia já pode aquilo? Será que eu já posso tal coisa? Ou será que eu já não posso tal coisa? Mas ao mesmo tempo, durante a gira, as pessoas talvez consigam se desconectar do seu próprio guia para fins diversos, não é? Então uma coisa que eu sempre digo para vocês é assim: a evolução da naturalidade de conexão com os seus guias vai sempre respeitar o seu limite, o limite do seu conhecimento e o limite da sua energia. O que vai romper o limite da energia? O limite da energia é a prática, é a vivência, porque toda vez que vocês entram numa gira, a energia da gira é diferente da energia do cotidiano de vocês. Isso serve inclusive para quem vem assistir. A gira está firmada de uma forma, a pessoa vem com energia diferente daquilo, está acostumada com a energia de fora. Obviamente, o que vai acontecer? O corpo dela vai reagir, não é? Por isso que é muito incomum, eu não falo que é impossível porque eu não sou dono da verdade, mas é muito incomum uma pessoa em tão pouco tempo partir de um grau de desenvolvimento para o último grau de desenvolvimento, porque ela não tem respaldo nem físico para isso, não é? É como se vocês quisessem do dia para a noite fazer um mergulho profundo a 50 metros. Seu corpo não dá sustentação para isso. Mas se você for desenvolvendo a capacidade de acostumar com a pressão subaquática, você chega lá. Você vai ter que desenvolver aquilo. Se você pular naquilo do seu lado sem nenhuma preocupação e você está morrendo ali. É assim que funciona na incorporação também. Você não vai conseguir do dia para a noite, simplesmente assim, não é? E aí, nesse grau, a gente tem que ter esse tipo de consciência para a gente saber o seguinte também, né? Olha só, vamos lá para os meus bonequinhos de palito de novo. Vamos lá, nós estamos aqui. A energia do guia está aqui. Qual que era o meu objetivo? Meu objetivo é o seguinte: eu tenho algumas conexões com esse guia, certo? Qual que é o meu objetivo? É que gradativamente, cada conexão, a nossa ideia é que gradativamente a gente vai conseguindo se aprofundar em cada uma dessas conexões, certo? Legal. Até que ponto o médium está se permitindo este grau evolutivo? Porque também a gente tem que saber lidar da seguinte forma: estou a incorporar, ótimo, realmente, é hora de incorporar. É uma gira, beleza, ok. Estou no terreiro, beleza, ok também. Já abriu a gira, tô ótimo, maravilha. Seu Lô está chamando para incorporar, ou o Galogã está cantando para incorporar, beleza, vou incorporar. Será que eu estou recebendo as energias e estou me conectando a todas elas? Ou em 30% dessa primeira eu já me permito a me desconectar do processo de incorporação? Vocês estão querendo entender o que eu estou dizendo? Não é? Será que eu estou de fato
conseguindo a concentração necessária para me ligar a todos esses pontos de ligação do guia, ou na primeira tentativa eu já me entrego e paro de me concentrar. Entende? Vou dar um exemplo para vocês, quando eu falo para vocês. Lembra a fase evolutiva e radiação, tal? Vocês nunca vão ver o célula branca chegar e atender uma pessoa. Nunca. Meu corpo não absorve isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que o célula faz? Primeira coisa que ele faz, ele incorpora. Ele me permite a conexão com ele. Eu me conecto com ele. O que ele vai fazer? Ele vai me conectar aos pontos de força da casa. Já repararam? Foi? Exatamente. Ele me conecta aos pontos de força da casa. Me conecta ao congá, me conecta à tronqueira, me conecta à curimba. Que são os pontos de força firmados dessa casa. Por quê? Porque ele me conecta. Vamos lá. E ele está lá. Acabou. Então, eu estou lá, ele me conecta. Aí ele vai, começa. Vamos me firmar na tronqueira. Beleza. Vamos firmar o filho agora nas curimbas. Legal. Vamos pegar os pontos de força da tríade dele. Aí ele vai lá e vem a espada de Ogum. Deixou a espada de Ogum. Pega as coisas lá de Iemanjá. Coisa de Iemanjá. Aí ele vai me conectando a minha tríade. Até o momento que eu falo, opa, está na hora de começar o trabalho. É a hora que ele falou assim, olha, agora ele está na hora de fazer esse levantamento. Não é? Vocês já repararam? Célula branca bate cabeça? Não é comum isso de guia. Por que ele faz isso? Por causa do congá. Porque é o ponto de força dele. Então, olha só, por que ele faz isso? Porque eu me permito fazer isso. Aonde eu tenho que, o que eu tenho que ter neste momento? Consciência do que está acontecendo, paciência para deixar acontecer, disciplina para deixar evoluir. Obviamente, se eu baixar o caboclo agora e já querer fazer alguma coisa, eu vou ter um grau de gap entre mim e ele, porque a minha energia não é a dele. O meu corpo não vai se abrir assim 100% pô, e a energia pô, e pô, fecha com a energia dele. Não é assim. É assim que muita gente acredita que seja, mas não é. Eu já ouvi gente dizer que você perde o seu espírito para ficar com o espírito do guia. Entende? O cara morre temporariamente. Por isso que você pega gente com 200 anos, né? Porque toda vez que ele é incorporado, ele entra em estado igual o cronômetro de futsal, né? Vai incorporado, para o cronômetro, né? Aí você vai ver o cara tá com 80 anos, parece que tem 30, né? Mas não é, porque estava incorporado nesse tempo. Então, o que eu estou falando é assim, a gente tem que ter esse grau de consciência para que a gente possa manter sempre essa conexão ativa com o seu Lua. Quando está a conexão ativa, o que eu faço para não perder a minha concentração? O que eu faço para não perder a minha concentração é manter o foco nessa concentração. Não me interessa como ela está incorporando, não me interessa como ele está incorporando, não me interessa o que o Gan fez, não me interessa o que a existência está acontecendo, se tem 10, se tem 20, se tem 1000, não me interessa nada disso. O que interessa é o seguinte: estamos sob regência da espiritualidade, ponto. Acredita, confia e sai de cena. Isso é doutrina, isso é disciplina, isso é desenvolvimento, isso é evolução. Porque se a gente ficar esperando, e já vi isso acontecer inúmeras vezes, se a gente ficar esperando que aconteça com a nossa incorporação algo que cientificamente, pessoalmente não pode acontecer, acho que já vai retardar, não é? Porque eu vou esperar por uma coisa que não vai acontecer. Até quando eu estou disposto a esperar por algo que não vai acontecer? Então, esse é a grande mudança na evolução do desenvolvimento mediúnico na Umbanda, foi quando esse tipo de mito deixou de ser tão enraizado, não é? Deixou de ser tão divulgado. Hoje ainda permanece para aqueles que buscam outros interesses que não o crescimento da religião, outros interesses que não, de fato, o desenvolvimento mediúnico das pessoas, para que elas possam
possam usar das forças divinas para atendimento das pessoas, para desenergização das pessoas. Não é? Algum momento houve registro de que isso tenha sido diferente? Nunca. Isso que é engraçado. Nunca houve. Né? Aí não, mas é que mudou o tempo. Não, tudo bem, já vi muitos autores escreverem isso para não arrumar briga com as pessoas, com os famosos aí, né, da religião. A gente utilizar desse discurso de incorporação evolutiva para dar uma confusão, não é? Mas que a gente tem que entender como é que funciona. Agora, obviamente, nós estamos e sempre faremos um desenvolvimento mediúnico dentro da nossa doutrina, para que a gente possa também ajudar aqueles que eventualmente têm algum tipo de doença espiritual.